Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado. Sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Na parte 5 de nosso conjunto de materiais, cujo link aparece na descrição, foram apresentadas algumas prescrições que constam na norma 5410 a respeito daquelas cargas mais gerais e que não compreendem iluminação. Aqui começaremos a aplicar o que foi apresentado, utilizando sempre nossa edificação de referência, relembrando que a mesma possui uso previsto como habitação. Assim, em um primeiro momento, vamos definir os parâmetros mínimos definidos por norma. Depois, vamos analisar as implicações de customizações e ou ajustes nos levantamentos de acordo com possibilidades que possam vir a se tornar possíveis em projetos mais preocupados com as demandas e a segurança dos usuários. Algo que, diga-se de passagem, ser obrigatório para edificações com uso diverso daquelas para habitação. Neste momento, não se fará menção a cargas externas, pois isso terá algumas implicações que irão complicar nossas considerações neste momento. No futuro, em outro material, focaremos em algumas cargas mais específicas que demandarão considerações adicionais. A primeira providência importante é obter as dimensões de cada recinto da edificação. Mais especificamente, necessitamos da área e do perímetro de cada um dos cômodos. Na edificação de referência, a maior parte dos recintos possui formato retangular, o que simplifica os cálculos de perímetro e áreas. No entanto, existem recintos com geometria mais complicada, como a sala de TV e o quarto de solteiro. Para simplificarmos, visando focarmos no que nos interessa no momento, simplificou-se o cálculo para esses recintos. Em um projeto real, é aconselhável efetuar o levantamento e o cálculo dos valores reais para áreas e perímetros, de forma a evitarmos a possibilidade de violação do mínimo preconizado na norma. Inicialmente, vamos definir o número mínimo de pontos de utilização, tomadas, para cada ambiente. Vamos seguir exatamente o que foi explicitado no material da parte 5 anterior, cujo link se encontra na descrição. Primeiro, existem 2 banheiros na instalação. Então, cada um dos banheiros deve ter, no mínimo, uma tomada, e essa deve estar perto do lavatório. Caso, em minha análise de demandas dos usuários, tenha identificado necessidade de mais tomadas, tenho que incluí-las. Assim, no caso, pelo menos por enquanto, cada banheiro terá uma tomada. Importante lembrar que existem restrições quanto à posição de tomadas em banheiros, e mais adiante, em outro material, abordaremos esse assunto. Segundo, existe uma cozinha em nossa instalação. Para a cozinha, temos 2 critérios que devem ser considerados. Critério 1. Em uma cozinha deve haver pelo menos 2 tomadas sobre a bancada. Assim, o número mínimo de tomadas em uma cozinha é de 2. Critério 2. Para a cozinha, na norma 5410, que trata de locais de habitação, prescreve que devemos ter uma tomada a cada 3,5 metros, ou fração de perímetro. No nosso caso, como o perímetro é de 12,10 metros,
esse cálculo nos fornece 4 tomadas, como número mínimo admissível. Relembrando, o primeiro critério define 2 tomadas, o segundo critério forneceu 4 tomadas. Assim, o número mínimo deverá sempre ser o maior valor, e no caso, são 4 tomadas. Conclusão. No nosso projeto, devemos considerar que a cozinha possui no mínimo 4 tomadas, sendo 2 sobre a bancada, local que, durante as operações, prevê-se que serão colocados os eletrodomésticos móveis para uso. Deve-se reforçar. Por enquanto, não estamos preocupados se essas 4 tomadas serão de uso específico ou de uso geral. Terceiro, existe uma copa em nossa instalação. Para a copa, na norma 5410, que trata de locais de habitação, prescreve-se que devemos ter uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. No nosso caso, como o perímetro é de 16,4 metros, esse cálculo nos fornece 5 tomadas, como número mínimo admissível. Conclusão: no nosso projeto, devemos considerar que a copa possuirá um mínimo de 5 tomadas, que podem ser de uso específico ou de uso geral. Quarto, existe área de serviço em nossa instalação. Para a área de serviço, na norma 5410, prescreve-se que devemos ter uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. No nosso caso, como o perímetro é de 10,4 metros, esse cálculo nos fornece 3 tomadas como número mínimo admissível. Conclusão: no nosso projeto, devemos considerar que a área de serviço possuirá um mínimo de 3 tomadas. Novamente, essas tomadas podem ser de uso específico ou de uso geral. Quinto, pela norma 5410, que trata de locais de habitação, em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. No nosso caso, apenas faremos avaliação para a sala de estar. A outra sala e os dormitórios seguirão o mesmo procedimento. Para a sala de estar, prescreve-se que devemos ter uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. No nosso caso, como o perímetro é de 17,8 metros, esse cálculo nos fornece 4 tomadas como número mínimo. No projeto, devemos considerar que a sala possuirá um mínimo de 4 tomadas e, novamente, essas tomadas ou serão de uso geral ou de uso específico. Sexto, em se tratando de locais de habitação, a norma 5410, para os demais cômodos e dependências não analisados até o momento, e que no caso de nossa edificação de referência serão a garagem e a circulação, apresenta-se 3 possibilidades. Possibilidade 1. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Neste caso, é admitido que esse ponto esteja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, até a 0,8 metros, no máximo, de sua porta de acesso. Possibilidade 2. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6 metros quadrados. A circulação da nossa edificação vai se encaixar aqui.
Possibilidade 3. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Aqui vai se encaixar a garagem da nossa edificação. Assim, para a área de circulação, como sua área é de 3,78 metros quadrados, devemos prever pelo menos uma tomada, que pode ser, novamente, ou de uso específico ou de uso geral. Conforme mencionado no slide anterior, pela norma 5410 para nossa garagem, como ela não se encaixa nos ambientes anteriormente analisados e como possui uma área maior que 6 metros quadrados, devemos prever um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Assim, para a nossa garagem, cuja área é maior que 6 metros quadrados, a área da garagem é de 28,13 metros quadrados e cujo perímetro é de 21,4 metros, devemos prever pelo menos 5 tomadas, que podem ser ou de uso específico ou de uso geral. Neste slide, temos o resumo de tudo o que fizemos até aqui com relação ao número mínimo de pontos de utilização. Via de regra, pontos de tomadas em nossa instalação de referência. Alguns pontos são importantes de serem destacados. Primeiro, dado o caráter didático desse material, que visa somente apresentar a metodologia de cálculo, áreas e perímetros de alguns recintos foram obtidos de forma aproximada. Na prática, e em um projeto real, esse cálculo deve ser feito da forma mais exata possível, pois aproximações podem aumentar ou diminuir em uma unidade o número de tomadas obtidos para um determinado ambiente. Segundo, conforme sempre fizemos questão de destacar, essa quantidade é a mínima obrigatória. Se conheço as necessidades do usuário, devo aumentar esses valores para conseguir o pleno atendimento destas demandas. Terceiro, talvez seja desnecessário dizer, mas vou pecar pelo excesso. Se optar por aumentar a quantidade de tomadas, isso implicará em aumento de custo sobre vários aspectos. Esse aumento de custo está associado de imediato a uma maior quantidade de componentes, até eventualmente, no limite, um aumento nas faixas de tarifação por demanda e ou consumo de energia elétrica, ou seja, na conta de energia com um valor mais alto. Por isso é importante aumentar o número de tomadas somente quando houver justificativa real para isso. Quarto, a partir do momento que defini o número mínimo de tomadas em cada ambiente, posso atribuir para cada uma delas uma função de uso geral ou uma função de uso específico. Eu, projetista, tenho a liberdade de fazer essa escolha a partir da minha pesquisa sobre o uso esperado e ou declarado para a edificação em cujo projeto estou trabalhando. Minha função é satisfazer as necessidades dos usuários, garantindo segurança e conformidade. Para não alongarmos muito esse vídeo, vamos encerrá-lo por aqui. Ainda teremos que voltar a esse assunto para complementarmos esse conteúdo. Porém, para isso, teremos ainda que agregar alguns conteúdos.
No próximo material, trabalharemos na definição de potência mínima dos pontos de tomada. Por ora, muito obrigado.